Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de janeiro de 2020. Contato entre mundo dos vivos e dos mortos em terror nacional envolve espectador, parte 2. Passemos pelo achado irônico e feliz do título Morto Não Fala. Dois aspectos se equilibram no longa de Denison Ramalho: certo mau gosto e um profundo sentido de atmosfera, sendo o segundo essencial ao terror. Pode-se acrescentar mais uma violência, o que leva Ramalho a um setor específico do gênero, o do horror pesado. Essa violência fica sugerida desde as primeiras cenas. Também ali se manifesta o que há de original na trama: a capacidade do cuidador de mortos, o protagonista, de se comunicar com cadáveres. A partir dessas conversas se manifesta o contato entre o mundo dos vivos e dos mortos. É uma fonte clássica do gênero, pois abre as portas de nossos temores mais ancestrais. Mobilizava, em resumo, o que costumávamos carregar de mais ancestral no inconsciente. Como os tempos do misticismo ficaram para trás, ao menos para quem vai ao cinema habitualmente, Ramalho opera aqui uma atualização pertinente desses terrores, trazendo-os para o universo cotidiano com habilidade. Esse cotidiano é preenchido pela infelicidade amorosa mulher que não suporta ser tocada por ele, a que se acrescenta seu apego aos filhos e a história de vingança contra a mulher e seu amante. É a partir daí que veremos o quanto irônico título do filme. Se mais não convém antecipar, pode-se dizer que o encadeamento dramático ajuda a envolver o espectador tanto quanto as boas interpretações. Da mesma forma, a habilidade com que transita do sobrenatural ao natural credencia o Morto Não Fala rivalizar com muito filme fantástico. Não com os mestres, na verdade. Ramalho não tem ainda em todo caso o toque delicado ou a ironia de Tim Burton, o pensamento agudo de David Cronenberg, a profusão de ideias de Wes Craven. É como se, nessa sua estreia, buscasse se provar no gênero. Nesse sentido, a aposta ganha: fãs do horror terão motivos até para gritar no cinema, sem que por isso o filme se volte ao apelo fácil do susto. Na Crônica do Amanhecer anterior, comentávamos sobre a comunicação com os espíritos. Para que ela ocorra, precisamos de um intermediário que Allan Kardec no Livro dos Médiuns esclarece que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar, ainda, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Por ser uma faculdade do ser humano, ela acompanha a humanidade desde o início da civilização, e o escritor José Herculano Pires, em seu livro Espírito e o Tempo, situa a mediunidade em termos dos horizontes alcançados pela humanidade em cada etapa de seu desenvolvimento. Herculano Pires, valendo-se das pesquisas científicas de Bozano, Bonimerf e outros, oferece-nos valiosas informações que são úteis de serem lembradas. Assim, no horizonte tribal imperava o mediunismo primitivo.
O mediunismo, na expressão de Emmanuel, designa a mediunidade em sua expressão natural. São as relações naturais entre o clã e o totem dentro do totemismo. Falam de uma força misteriosa que impregna ou imanta objetos e coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. São as forças conhecidas pelos nomes polinésicos de Mana e Orenda. Essa força primitiva corresponde ao ectoplasma de Richet, a força ou substância mediúnica das experiências metapsíquicas, cuja ação foi estudada cientificamente por Crawford, professor de mecânica da Universidade Real de Belfast, na Irlanda. No horizonte agrícola, o animismo e culto aos ancestrais. Nessas primeiras formas sedentárias de vida social, o animismo tribal desenvolve-se no nível da racionalização, principalmente através da concepção fetichista da Terra-mãe e Céu-Pai, que mais tarde dá origem à mitologia egípcia Osíris, Deus Pai, que fecunda Ísis, deusa Terra, gerando o filho Horus. No horizonte civilizado, o mediunismo oracular. O oráculo é às vezes a própria divindade, outras vezes a resposta dada às consultas, o santuário ou templo, o médium que atende aos consulentes, ou o local de consultas. Embora haja o médium, o oráculo, ou pitonisa, as mensagens são dadas de forma impessoal. No horizonte profético, o mediunismo bíblico. Esse horizonte caracteriza-se pelo mundo da individualização. O profeta apresenta-se como um indivíduo social, mediúnico e espiritual. Assim, dado o avanço de sua liberdade, surgem também os excessos e abusos que caracterizam o indivíduo grego-romano e o profeta hebraico. No horizonte espiritual, a mediunidade positiva. É nessa fase que se observa uma transcendência humana. A mediunidade torna-se um fato de observação e de estudo de todos os que se interessarem pelo problema. Observe que na Idade Média, o fenômeno mediúnico de possessão é sempre tomado como manifestação demoníaca ou sagrada. O homem, não tendo atingido o horizonte espiritual, não pode conceber que o espírito comunicante seja da sua mesma natureza. Kardec explica, em A Gênese, capítulo 1, porque o Espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois de longa fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento das ciências na Renascença. Escreveu o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Só poderia, pois, aparecer, depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar-se apenas pelas leis da matéria. Mediunidade, como dissemos anteriormente, é a relação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, acrescidos da comprovação científica dos fatos observados. É apenas uma relação entre homens e espíritos. Ela existe entre os vários segmentos das diversas religiões, podendo-se dizer que há médiuns católicos, médiuns protestantes, médiuns budistas e, também, médiuns espíritas. O espiritismo, por outro lado, vale-se da mediunidade, mas é um corpo doutrinário que se fundamenta na ciência, na filosofia e na religião. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.